Olá, amigos da história, estou de volta. Aníbal Augusto Sardinha, o garoto, quase esquecido pelo público, foi um gênio da nossa música, hoje lembrado na maioria das vezes por músicos e alguns amantes da música, mas quase esquecido pelo povo. Com sua maneira de compor e interpretar o choro e o samba ao violão, Garoto deu um novo rumo à música popular, apontando o caminho que alguns anos depois levaria à bossa nova. Garoto tocava bandolim, cavaquinho, violão tenor, guitarra havaiana, guitarra portuguesa e banjo. Com este último, destacou-se muito jovem, com apenas 11 anos, o que lhe rendeu o apelido de o moleque do banjo, que deu origem à cunha pela qual ficou conhecido Garoto. Infelizmente, Garoto, o gênio da nossa música, morreu com apenas 39 anos e foi praticamente esquecido. É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. E você, já ouviu falar alguma vez em Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. No livro Chega de Saudade, a história e as histórias da Bossa Nova, Rui Castro escreve: não havia um instrumento de corda que ele, Garoto, não dominasse à primeira vista. Dizia-se que, numa única canção, Garoto era capaz de alternar violão, guitarra, violão tenor e cavaquinho, passando de um para o outro, sem perder um compasso. E não é história de pescador, porque ele costumava fazer isto no auditório da Rádio Nacional. Depois de chamá-lo então de super violonista, o jornalista e crítico acrescentou, citando a cantora Silvinha Telles, uma das primeiras vozes da Bossa Nova: cantar com Garoto era o máximo que uma pessoa podia querer. Alguns dos maiores violonistas brasileiros consideram Garoto como o pai do violão moderno, o reformulador da linguagem harmônica do violão. As peças inovadoras de Garoto estão presentes no repertório de grandes instrumentistas da atualidade em várias partes do mundo. O compositor recebeu várias homenagens em forma de música, como no Choro Garoto, de Tom Jobim, lançado em 59, por Bené Nunes. Garoto também é nome de um choro de Luiz Bonfá. Foi ele quem primeiro adotou no violão os acordes dissonantes com os chamados intervalos de sétima maior, nona e 13ª, assim como os intervalos aumentados que tanto se popularizaram no Brasil a partir da Bossa Nova. Garoto também explorava bem o desenvolvimento de melodias a partir da sequência de acordes. Tais novidades sonoras encontram-se nas composições marcadas tanto pela linguagem da tradução musical brasileira, quanto pelo uso de elementos jazzísticos e da escola dos impressionistas franceses. Se até meados de 1980, Garoto era mais lembrado como autor de Gente Humilde, Duas Contas e tantas outras, atualmente é um dos compositores brasileiros mais lembrados entre os músicos, por meio de sucessos como Lamentos do Morro, Jorge da Fusa, Tristeza de um Violão, Desvairada, Gracioso e tantas outras. Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, nasceu no dia 28 de junho de 1915, sob o signo de Câncer. Foi um compositor e violonista brasileiro de extremo talento, considerado hoje gênio. Filho do casal de imigrantes portugueses Antônio Augusto Sardinha e Adosinda dos Anjos Sardinha, além de violonista, Garoto foi um músico multi-instrumentista, dominando também o banjo, cavaquinho, bandolim, violão tenor, guitarra elétrica, havaiana, portuguesa, além de compor e fazer arranjos
para estes instrumentos. Foi um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos, sendo influência para músicos como Carlos Lyra, João Gilberto, Rafael Rabelo, Dino Sete Cordas e tantos outros. Começou a carreira bastante cedo, com apenas 11 anos de idade, o que lhe rendeu o apelido de O Moleque do Banjo e, posteriormente, Garoto. No final de 52, a partir do programa Música em Surdinha da Rádio Nacional, o diretor musical Paulo Tapajós formou com Fafá, Garoto e Chiquinho do Acordeon o trio Surdina. Gravou então com artistas como, por exemplo, Carmen Miranda, Dorival Caymmi, Ari Barroso e tantos outros. Aos 5 anos já tocava o violão do irmão Batista. Logo depois já tocava flauta, sax, bandolim, bandola, guitarra portuguesa, cavaquinho, violino e banjo. Era conhecido então como Moleque do Banjo. Tomou aulas de violão com o professor Quinzinho e também de violino com Arthur Bussin. Aos 15 anos, em 1930, Garoto lançou seu primeiro disco com 2 composições de sua autoria. No ano de 35, então fazia sucesso. Era citado como o extraordinário solista de 8 instrumentos. Em 1936, ele foi escalado para tocar em São Paulo com Silvio Caldas, Nonô, Luiz Barbosa e Aracide Almeida. No meio do ensaio, Silvio Caldas viu Garoto com vários instrumentos e perguntou: será que ele toca tudo isso mesmo? Silvio Caldas, então, viu o jovem músico tocar cavaquinho, bandolim, guitarra havaiana sem desafinar. A cada instrumento, Silvio tentava impedi-lo. Não toque, pode ficar mal para você. Furioso, Garoto pegou o violão tenor, impondo-se por seu talento. Os artistas cariocas ficaram maravilhados com o talento do Garoto. Ele passou a carreira entre estúdios de rádio do Rio de Janeiro e São Paulo e teve por algum tempo com o Bando da Lua, nos Estados Unidos, nos anos 40. Mesmo assim, não conseguiu firmar-se lá. Ao mudar-se para os Estados Unidos, Carmen Miranda convocou o músico. Queridíssimo Garoto, espero que você tenha gostado da ideia de vir para cá e aceite-a, pois esta terra é a melhor do mundo. Só estando aqui é que você vai acreditar. Estamos ansiosos que você venha. Nos Estados Unidos, Garoto gravou com Carmen Miranda e o Bando da Lua 3 discos pela Decca. O presidente Franklin ouviu Carmen Miranda e o Bando da Lua e também Garoto na Casa Branca. Lá nos Estados Unidos ficou conhecido como o Homem dos Dedos de Ouro. Aquele rapaz de 25 anos assombrou a plateia norte-americana por suas maneiras tão peculiares de tocar o instrumento. Mesmo com tanto talento, Garoto voltou ao Brasil. Ele pretendia voltar posteriormente aos Estados Unidos, mas, infelizmente, este sonho não foi possível. Obsessivo dizia: ou o violão me mata, ou eu mato ele. Garoto estudava todos os dias. Ele também participou dos primeiros discos daquele que viria a se tornar o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Garoto deixava até mesmo os melhores músicos impressionados ao tocar violão, violão tenor, violão quinto, 6 cordas e afinações especiais, banjo, ranjão, instrumento de origem lusa de 5 cordas, muito parecido com o cavaquinho, bandolim, violino, bandola, 8 cordas e somente sons graves, cavaquinho de 4 e 5 cordas, guitarra portuguesa, guitarra havaiana, bandolim cello, invenção de Garoto com 4 cordas e sons graves para música lenta, violoncelo e contrabaixo, registrou então Jorge Melo. Em 1952, aos 37 anos, Garoto era um músico completo e muito respeitado. Já era considerado gênio nesta época.
Com Fafá Lemos, violino e canto, Chiquinho, acordeon, Garoto, violão, criou o bem-sucedido Trio Surdina, considerado o melhor trio instrumental desta época. Em 1953, no Rio de Janeiro, não se sabe se é para agradar os brasileiros. André Segovia disse que Garoto era o maior violonista do mundo. Um dos maiores sucessos de Garoto foi a música São Paulo Quatrocentão, composta então com Chiquinho. O disco vendeu 700 mil cópias. A música também foi gravada pela cantora Hebe Camargo. Tido como profissionalíssimo, Garoto compôs músicas também para os filmes Marujo por Acaso e Chico Viola Não Morreu. O poema Temas e Variações, de Manuel Bandeira, serviu como base para a composição homônima de Garoto. Um dos momentos mais importantes na carreira musical de Garoto foi também a participação no primeiro dos 2 concertos sinfônicos organizados pela Associação Artística e Cultural no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 31 de março de 53, tendo como tema o gênero concertante na música brasileira. Em março de 55, havia muitos projetos. Garoto acabara de iniciar uma longa série de gravações para o Suplemento Nacional da Odeon e estava previsto o lançamento de 3 LPs. Entre os planos havia também uma turnê que faria pela Europa e nos Estados Unidos, onde ele pretendia morar. Caso o Garoto tivesse feito essa turnê pelos Estados Unidos, com certeza hoje ele seria muito lembrado. Hoje ele seria reconhecido como o gênio que foi. Esses projetos, porém, não se realizaram. No dia 3 de maio de 1955, quando o Garoto tinha apenas 39 anos de idade, em uma terça-feira, Garoto acordou passando mal e pediu à sua esposa, Ceci, que desmarcasse as aulas de violão que daria naquela manhã. Sentiu uma dor muito forte no peito e resolveu deitar-se novamente. Garoto foi vitimado por um infarto no miocárdio, que o levou para sempre. E assim o nosso gênio, o Garoto dos Dedos Mágicos, se foi para sempre. Ele tinha apenas 39 anos de idade e muitos sonhos para se concretizar. Respeitado hoje por músicos e cantores, Garoto gravou vários discos como solista. Pela Columbia gravou o Choro, Dolente e a Valsa, Moreninha, ambas de sua autoria. Na Rádio Cruzeiro do Sul, conta Jorge Melo, Garoto e Aimoré tocaram um duo de forma inovadora, o violão a 4 mãos, usando um único violão. Garoto tocava na região mais aguda e Aimoré tocava na mais grave. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo, estou indo embora, mas eu voltarei.